Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu amigo, boa noite, meu irmão, meu caro e caríssimo irmão em Cristo Jesus. Que bom estarmos mais uma vez neste dia de hoje, nessa noite de segunda-feira, para este programa tão abençoado pelo Senhor, que é o programa dos Homens do Caminho, da Igreja Sem Paredes. Eu louvo ao Senhor por esse privilégio de estar ministrando a palavra, alcançando tantos irmãos, tantas vidas que desejam ouvir a voz de Deus e ouvir e saber sobre a vontade do Senhor para a sua vida. Nós estamos então falando um pouco sobre a armadura de Deus que nós encontramos no livro, na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6. Nós já então fizemos algumas meditações sobre esse tema. Eu gostaria então de concluir, pois nós vimos 6 itens dessa armadura do Senhor que nós devemos tomar para a nossa vida diária, para a nossa luta diária. Pois bem, queridos, o texto de Efésios, então, que eu quero ler com vocês e meditar um pouco esta noite, se encontra no versículo 18 e 20 da carta aos Efésios, capítulo 6, e diz assim, apenas lendo o texto desses versículos, se você está acompanhando, você vai entender, mas se não, você depois lê todo o texto sobre a armadura de Deus para você se inteirar. Você pode também assistir os outros vídeos antes de assistir esse, caso você não tenha assistido nenhum deles, você pode fazê-lo. Mas veja só o que Paulo está dizendo. O versículo 18 até o 20, ele está dizendo o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Bem, irmãos, nós queremos então concluir este pequeno, rápido estudo sobre a armadura de Deus. Nós já vimos todos os itens dessa armadura e como nós podemos usá-la, de que forma e para que cada item desta armadura serve. Mas eu queria comentar com você que de nada serviria nós tentarmos tomar toda essa armadura do Senhor se nós não estivermos ligados e conectados com Deus. Nós olharmos para o texto, sim, eu preciso dessa armadura, sim, eu preciso disso, preciso daquilo, mas nós não temos uma vida com Deus, uma vida de oração, de intercessão, de clamor, uma comunhão íntima e legítima com Deus. Nós não nos colocarmos diante do Senhor. Então Paulo chega para nós e conclui toda essa palavra dizendo para que nós estejamos na presença de Deus com toda oração e súplica, orando em todo tempo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele usa essa palavra todo e toda várias vezes. Então, para nós, meus queridos, é importante nós sabermos que nós não podemos vacilar por um minuto sequer. Nós devemos estar na presença do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo nos orienta para que nós sejamos vitoriosos em todos os dias da nossa vida, em toda a nossa carreira cristã, né? Sabendo que nós temos as nossas lutas diárias e que para termos vitória no Senhor, é necessário e imprescindível que nós tomemos toda a armadura de Deus e para que sejamos também dirigidos e capacitados pelo Senhor a todo instante. Pois bem, meus irmãos, esta alegoria usada por Paulo nos diz respeito àquilo que nós devemos ter
na nossa vida espiritual, sempre fundamentada na sua palavra. Nós não devemos nunca seguir conselhos de homens, mas seguir o conselho da palavra do Senhor, orientado sim por homens, homens de Deus, homens inspirados pelo Senhor, mas nunca segundo a sua própria interpretação humana, mas sempre dirigido pela palavra de Deus. Homens que buscam saber o que Deus está falando e nos orientar para isso. Há tantas coisas que nós vemos por aí, tanta heresia por aí que se fala a respeito das coisas de Deus, da provisão de Deus, do que é vida com Deus. Mas a palavra de Deus deve estar sempre ser o nosso fundamento, aquilo no que nos orienta em todos os aspectos e de forma plena. Pois bem, então as orientações finais que Paulo nos fala é que, embora estejamos revestidos com toda a armadura de Deus, se faz necessário, então, irmãos, ter uma vida de oração e de súplica o tempo todo no nosso viver, vivendo sim em todo tempo no Espírito de Deus, vivendo debaixo dessa direção do Espírito Santo. Na verdade, nós devemos estar com a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós devemos buscar este enchimento poderoso do Espírito, estarmos plenamente conectados com Ele, buscando sempre a sua presença, e constantemente nós devemos então nos submeter à ação do seu Espírito, a toda a ação do seu Espírito Santo, para que então possamos viver uma vida vitoriosa. Devemos então, meu irmão, meu querido amigo, permitir sermos guiados por Ele, sermos guiados pelo Espírito Santo, manifestando ao Senhor toda a nossa submissão ao Senhor, tendo de fato, queridos, consciência do que é isso. Não simplesmente fazendo algo que nós não tenhamos ciência do que estamos fazendo. É por isso que nós devemos então sempre estar fundamentados na sua palavra. Porque Paulo nos disse o seguinte em Romanos capítulo 12, 2, que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas transformá-lo segundo a renovação da nossa mente. Na verdade, Paulo está nos dizendo nesse texto que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você vai encontrar esse texto em Romanos 12, 1 e 2. Devemos então apresentar as nossas vidas diante de Deus de forma racional, de forma inteligente, sabendo que Deus opera em nossas vidas, pois Ele não desfaz a nossa personalidade, Ele não desfaz do nosso caráter, mas Ele nos transforma, segundo a sua palavra, a termos a sua mente, o seu comportamento. Sempre debaixo dessa orientação de Deus. Ele renova a nossa mente pela sua palavra, pelo entendimento das Escrituras. Nós podemos então ganhar este mundo e vencer neste mundo. Vencermos o mundo, vencermos o pecado, vencermos esse sistema pecaminoso que todas as pessoas, parece que o mundo está caminhando e descendo uma ladeira pecaminosa e nós estamos nadando contra uma corrente. Por aí nós entendemos, meus irmãos, que nós precisamos estar vigiando. E a palavra que Paulo nos fala aqui é que nós devemos estar vigiando com toda perseverança e súplica. Paulo nos exorta, então, a vigiarmos com perseverança por todos os nossos irmãos, ou seja, os nossos irmãos em Cristo. E isso nos leva a pensar que nós somos um povo que caminha junto, unidos no Senhor, unidos em Cristo e em unidade de pensamento e de vida. Ações que a nossa vida tem a apresentar ao Senhor são ações que são guiadas pelo seu Espírito Santo. Somos então estes homens do caminho que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para vivermos uma vida debaixo da sua direção, caminhando com Ele em unidade e em amor,
Pois quando assim o fazemos, meus irmãos, nós cumprimos a vontade do Senhor, que é vivermos verdadeiramente como corpo de Cristo nessa terra. Nós não somos desligados uns dos outros, mas somos unidos no Senhor. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E voltando a falar aqui sobre o apóstolo Paulo, ele nos exorta, então, a que cuidemos com oração e súplica por todos os irmãos. Ele pede, então, para que ore por ele, para que na sua vida ele tenha a intrepidez dada por Deus, dada pelo Espírito Santo, para pregar a palavra do Senhor. Para nós, então, isso significa que nós devemos estar sempre em constante oração por aqueles que pregam a palavra. Orem por mim, então. Posso pedir isso para vocês. Orem por mim. Orem pelos outros pastores. Orem pelo pastor da sua igreja. Orem por aquele que está na direção da sua igreja, os líderes da sua igreja. Orem para que a eles sejam dados a sabedoria, a intrepidez para pregar a palavra. Mas, queridos, não somente por nós, pastores, não somente por aqueles que estão investidos dessa autoridade de Deus, mas por você mesmo. A comunidade dos santos, os irmãos em Cristo, devem se encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros e você mesmo levar essa mensagem do Senhor Jesus. Que você tenha intrepidez na palavra para pregar o Evangelho. Você não precisa ser formado em teologia para ministrar a palavra aos seus amigos, conhecidos. Você não precisa ser eloquente para isso, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo, revestido de toda a armadura de Deus, para você levar a palavra da libertação, a palavra de vida, a palavra de amor, de graça, sobre todos aqueles que cercam você, todos os seus conhecidos, amigos, aqueles que são queridos para você, e embora você não conheça alguns que estão com você no dia a dia, você pode também levar esta palavra a eles também. Isso é importante. É importante nós entendermos que Deus deseja para nós que nós vivamos desta forma, sendo cheios do seu Espírito, cheios do poder de Deus, revestidos desta armadura poderosa que Deus nos dá para nós andarmos nesta vida, sempre de maneira vitoriosa, sempre com força do Espírito Santo, com intrepidez, ousadia e unção de Deus, para ministrarmos a palavra a todos quantos necessitam. Você já parou para pensar sobre isso? Eu gostaria de encerrar este tempo onde nós ministramos sobre este tema tão importante, a armadura de Deus, para que você seja tocado pelo Espírito, para que você seja incomodado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, a que você saia da mesmice, a que você não seja um anônimo na igreja do Senhor ou na vida, mas que você se levante, que você olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé, que você veja a necessidade de que precisamos nos erguer e erguer a nossa cabeça e olhar para o alto e sabemos que Jesus espera de nós que sejamos verdadeiramente homens do caminho, que pregam a palavra, que vencem Satanás, que vencem as trevas, que vençam o poder que está pairando sobre este mundo. Nós não estamos lutando, queridos, contra a carne e o sangue. E a Bíblia diz que nós estamos lutando contra poderes das trevas, que todos os dias tentam nos derrubar, todos os dias desejam nos atacar e nos destruir. Nós podemos sim tomar toda a armadura de Deus, conforme a sua palavra, e vivermos uma vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo, para a glória do nosso Deus. Então eu encerro aqui esta mensagem, este tema. Semana que vem já falaremos sobre outro tema importante. Alguns irmãos aí, alguns queridos amigos nos deram sugestões muito interessantes, muito legais. Gostaríamos também que se você tivesse aí qualquer sugestão para um tema, com muito prazer eu gostaria de ministrar aqui neste canal. Vamos ouvir então uma mensagem cantada e aí nós voltaremos para encerrarmos este tempo e orarmos ao Senhor. Deus abençoe você
E fique com esta música em nome de Jesus. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei Pois bem, meus irmãos, estamos de volta, depois de ouvirmos este louvor. Que Deus possa aí, então, abençoar seu coração. Que o Senhor possa falar contigo nesses dias. Se você desejar rever todos esses programas que passamos aqui no YouTube, ele está disponível para você ouvir de novo, assistir novamente. E eu estou aqui aberto para você me mandar qualquer pergunta, qualquer questão. Nós podemos conversar aí pelo WhatsApp. Entre em contato conosco, entre em contato com a igreja. Você tem aí o Facebook da igreja. Você tem pode entrar no meu Facebook, você digita lá Hermes Rodrigues, eu estou lá no Instagram. E você pode fazer o seu comunicado e nós trocarmos uma ideia aí, vai ser muito interessante.
Mas eu gostaria de abençoar você neste instante, orar por você, clamar a Deus pela sua vida, para que nesses dias você tenha vitória do Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos encerrar então esse tempo. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer pelos momentos, ó Deus, que nós pudemos, ao abrir a tua palavra, lê-la, meditar sobre ela e entendermos, ó Deus, a tua vontade sobre nós. Nós te agradecemos por esses dias e peço que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo. Que o Senhor abençoe sua família, todos os seus amados. Que eles tenham paz, alegria, harmonia nos seus lares e, especialmente, eles vençam todas as suas lutas e dificuldades pelo nome de Jesus Cristo. Eu oro, agradeço e peço estas bênçãos sobre todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Eu te amo em Cristo Jesus. É um prazer manifestar a palavra de Deus, o conhecimento da graça de Deus e viver esta bênção que é andar com Jesus nesses dias de hoje. A semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa dos Homens do Caminho. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada por Deus. Amo você, querido. Deus te abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar.